Bom dia, pupilos! Essa é a primeira aula da disciplina de Medicina Baseada em Evidências. Os objetivos da disciplina são construir as habilidades necessárias à prática da medicina baseada em evidências. E para isso, a gente vai precisar valorizar as opiniões, percepções, preferências e valores do paciente. No caso, eu escolhi o referencial teórico da medicina centrada na pessoa para trabalhar essa parte da medicina baseada em evidência. Explorar as evidências científicas mais relevantes e atualizadas necessárias para a tomada de decisões clínicas e compreender e avaliar de forma crítico-reflexiva os principais tipos de pesquisas clínicas. Essa aula em específica, a gente vai falar sobre o que é a medicina baseada em evidências, o que não é medicina baseada em evidências e quais são os princípios da medicina baseada em evidências. Então, explicando assim como que era a medicina feita sem embasamento na evidência científica. Ela é pensada com observação não sistemática e com expertise clínica, né? Então, aquela pessoa que tem muita experiência naquele assunto, independente dela seguir a evidência científica ou não, a opinião dela acaba tendo um peso muito maior do que existe na medicina baseada em evidências. A experiência pessoal se tornava, de certa forma, suficiente para a tomada de decisão clínica. E a observação pessoal de cada profissional sempre é uma observação não sistemática. Você sempre tem o viés do público em que vem para o teu serviço ou para você próprio. A prática clínica baseada unicamente na expertise e na fisiopatologia da doença. A fisiopatologia é absolutamente necessária de se conhecer e de se compreender. Ela vai embasar muito as pesquisas clínicas e boa parte das condutas clínicas, mas ela por si só não é suficiente para a medicina baseada em evidências. Então, assim, a expertise no conteúdo e a experiência clínica seriam suficientes para desenvolver os guidelines da prática clínica. E ainda que a expertise no conteúdo seja muito importante, assim como a experiência clínica, para a medicina baseada em evidências, essas características não são suficientes por si só para você embasar as diretrizes e os guidelines. Bom, então, alguns exemplos de porquê de situações que deixam explícito por que é importante existir evidência científica. Um deles, esse estudo, o Women Health Initiative, em que foi um estudo enorme sobre reposição hormonal na menopausa, e a expectativa que se existia quando o estudo foi construído, uma das expectativas, né, que ele avaliou várias outras coisas, é de que a reposição hormonal combinada para mulheres em menopausa tem o potencial de reduzir o risco de doença arterial coronariana. Então, ele foi um estudo bem grande, né? Mais de 16 mil participantes com idade de 50 e 79 anos, recrutados entre 93 e 98. E essas participantes seriam acompanhadas por 8 anos e meio. O resultado da pesquisa é que o estudo teve que ser interrompido com 5 anos, por conta que eles observaram que aconteceu o contrário, aconteceu o aumento do risco cardiovascular e o risco de tromboembolismo pulmonar. Então, assim, se você não fizesse esse estudo e fizesse reposição hormonal em mulheres menopausadas sem nenhum critério, na verdade você estaria aumentando a mortalidade daquela população ao invés de reduzir. Outro exemplo ilustrando por que é importante existir embasamento científico. Esse aqui é o estudo CAST, que foi um dos grandes estudos da cardiologia também. A hipótese que existia de que a supressão da atividade ventricular ectópica assintomática após o infarto agudo do miocárdio iria reduzir o risco de morte súbita. Então, foi um ensaio clínico multicêntrico com duas medicações antiarrítmicas, e o resultado encontrado foi um aumento substancial no risco de morte súbita e mortalidade total. Então, mais uma vez, o holter desses pacientes pós-medicação ficava todo limpinho, todo bonitinho, mas o risco de arritmias graves e de morte súbita aumentava com o uso desses antiarrítmicos. Então, esse é um outro exemplo aqui de que se você tratasse baseado exclusivamente na hipótese, sem testar se aquela hipótese é válida, você estaria aumentando a mortalidade dos pacientes ao invés de reduzir.
Então, assim, por mais que o raciocínio fisiopatológico faça sentido, é importante existir o experimento clínico, o teste se aquela hipótese realmente é válida, se ela realmente corresponde à realidade. Bom, esse é um estudo bem curioso, né, da década de 18. Ele é considerado o primeiro experimento clínico, em que um médico da Marinha fez um tratamento experimental para escorbuto com 12 marinheiros. Né? Ele separou esses 12 marinheiros em 6 grupos de 2. A hipótese que existia na época de que o escorbuto fosse causado por alguma falta de ácido no organismo. Então, para isso, ele tratou parte dos 2 marinheiros com água do mar diluída, 1/4 de lima, 2 laranjas e um limão, vinagre, ácido sulfúrico diluído e com uma pasta apimentada com água e cevada. E o que se observou era que o grupo das 2 laranjas e o limão e o grupo da lima tiveram uma resposta muito grande, muito rápida, e esses marinheiros ajudaram a cuidar dos outros que não tiveram a mesma resposta. Então, esse é um exemplo assim, muito interessante sobre um experimento assim, minúsculo, simples e que trouxe um resultado muito importante. Apesar desse estudo, levaram décadas para que fosse incorporado no cardápio dos marinheiros a presença de frutas cítricas que evitava o escorbuto. Então, algumas coisas sobre o histórico da medicina baseada em evidências. Foi a partir de 1962 que o FDA, né, que é a Agência Reguladora de Medicações dos Estados Unidos, passou a exigir testes empíricos rigorosos através de ensaios clínicos em humanos para testar a eficácia das medicações. Então, para a medicação ser aprovada para o tratamento de determinada doença, ela precisa do teste empírico para ganhar essa validade. Em 1991, que foi cunhado o termo medicina baseada em evidências, quer dizer, é uma ideia relativamente recente. Em 2004 foi desenvolvido o sistema GRADE, que eu vou falar daqui a pouco, que ele foi um passo grande também para a medicina baseada em evidências. Então, afinal de contas, o que é a medicina baseada em evidências? Uma conceituação sobre esse termo fala de que a medicina baseada em evidências é o uso consciente, explícito, criterioso e razoável das melhores e modernas evidências na tomada de decisão sobre o atendimento de pacientes individuais. Então, a medicina baseada em evidências integra a experiência clínica do profissional e também a experiência institucional e integra isso com os valores dos pacientes e com as melhores informações de pesquisa disponíveis. Em outras palavras, a medicina baseada em evidência tem um tripé. Ela busca a melhor evidência disponível naquele momento, com a experiência profissional e institucional e os valores do paciente para fazer a tomada de decisões. Então, medicina baseada em evidências não significa seguir um guideline, uma diretriz de forma cega, sem aplicar aquela evidência ao contexto individual daquele paciente. Certo? Existem inúmeros exemplos que a gente poderia citar a respeito disso, de que você vai ou não vai seguir a risca o que o guideline prediz, de acordo com o contexto daquele paciente em específico. Algumas situações comuns em que isso acontece, às vezes a pessoa não tem acesso financeiro ao tratamento que seria considerado de primeira linha, mas tem acesso a um tratamento que não é considerado de primeira linha. Às vezes o paciente não quer receber aquele tratamento e se não for uma situação de urgência, for um adulto lúcido, orientado, a gente não obriga a pessoa a seguir um tratamento contra a vontade dele. Pode acontecer também de que, por exemplo, no caso de exame de ultrassom, em que é um exame em que a qualidade do exame é muito examinador dependente. Às vezes a evidência científica fala uma coisa, mas na tua instituição você tem um ultrassonografista muito bom, você tem a confiança de que o exame dele vai ter uma confiabilidade maior do que o que as pesquisas indicam, e você vai levar isso em conta na hora de tomar a decisão. Ou o contrário, o serviço é muito ruim e eu não posso confiar tanto.
Então, existem inúmeros fatores para a gente levar em conta na hora de tomar decisão. E a experiência do profissional em si, a experiência do profissional com aquela medicação, com aquela intervenção cirúrgica, com aquele tratamento, etc., tem que ser levado em consideração na hora de tomar a decisão. Então, a medicina baseada em evidência não vai anular a experiência profissional, a expertise profissional, assim como também não vai ignorar quais são as preferências, os valores e o contexto sociocultural de cada paciente. Alguns princípios epistemológicos da medicina baseada em evidências, de que nem toda evidência é igual, quanto maior a qualidade da evidência, mais próxima da verdade ela estará. A prática médica deve ser baseada na melhor evidência disponível naquele momento. Então, para muitas situações, você não vai ter uma revisão sistemática com meta-análise de vários ensaios clínicos randomizados, com N alto. Existem situações em que a maior evidência que existe é relato de caso, e você vai trabalhar com isso. A gente trabalha com o melhor que existe naquele momento. E não se deve, esse aqui é na minha opinião, o mais importante. Não se deve selecionar as evidências que estão de acordo com seus princípios ou com a sua ideologia, mas sim avaliar toda a evidência disponível. Essa questão ideológica é muito grande, né? Porque hoje em dia existe publicação de absolutamente tudo, de qualquer vertente ideológica. Então, se você quiser buscar evidências de que vacina causa autismo, você vai encontrar artigos cheios de problemas, de má qualidade, etc., falando que vacina causa autismo, e ignorar uma montanha de outras evidências falando que vacina não causa autismo. Então, assim, isso é muito importante. Eu acrescentaria ainda selecionar evidências que estão de acordo com o seu interesse financeiro. Porque, às vezes, acontece de um profissional trabalhar com determinada técnica, com determinado tratamento, com determinado exame complementar, e aí ele quer selecionar tudo quanto é evidência que vai indicar aquele exame para aplicar o exame máximo possível, o tratamento máximo possível e ganhar mais dinheiro com isso. Então, tudo isso a gente tem que levar muito em conta na hora de fazer a nossa pesquisa. Então, originalmente, essa era a hierarquia que se falava sobre a melhor evidência disponível. Ela coloca a experiência clínica em último lugar, estudo in vitro, estudo em animais, relato de caso, relato de série de caso, estudo caso controle, estudo de coorte e ensaio clínico randomizado. Essa pirâmide foi muito criticada e com razão por uma série de questões. Às vezes existe um ensaio clínico randomizado de má qualidade, cheio de viés, em que você não vai levar em consideração, não vai dar todo o peso como uma evidência de maior qualidade para aquele estudo. Assim como essa pirâmide, ela desvaloriza demais a experiência clínica do profissional. Na minha opinião, essa experiência clínica teria que estar aqui em cima do relato de série de casos, embaixo do caso controle. Né? Porque, ainda que não seja uma observação sistemática, a experiência clínica traz uma observação de uma série de casos. E geralmente algo maior do que o próprio estudo de série de casos vai relatar. Então, por conta dessas críticas, posteriormente foram criados vários outros sistemas para avaliar a qualidade da evidência científica disponível, e o mais utilizado anteriormente é esse sistema GRADE, em que ele vai classificar a evidência em alta, moderada, baixa, muito baixa, e ele vai levar em consideração várias outras coisas além do desenho do estudo. Naquela pirâmide anterior, só o desenho do estudo era levado em consideração. No sistema GRADE também vão ser levados em consideração o risco de viés do estudo, pensando assim nas características metodológicas daquele estudo, a precisão, a consistência, a aplicabilidade daquele estudo, o viés de publicação, que é um dos grandes problemas que existem hoje, a magnitude do efeito, a dose e resposta. Então, é um sistema assim, muito mais completo, e hoje em dia a maior parte dos guidelines vai utilizar esse sistema GRADE ou algo semelhante para colocar assim, o quão forte é a recomendação de cada conduta ao longo do guideline.
para estudo e para aprofundamento sobre essa temática, eu recomendo esse livro de Medicina Baseada em Evidências. Ele é de 2019, se eu não me engano, tá bem recente. Tô gravando esse vídeo em 2020. Ele é em inglês, mas hoje em dia a gente tem que saber inglês. Não tem como a gente fugir do inglês. Especialmente falando em medicina baseada em evidências, a imensa maioria dos artigos são publicados em inglês. Se a gente se ater à literatura em português, a gente vai ficar extremamente limitado. O livro eu acho um pouco radical demais. Tem algumas coisas que ele fala que eu já não concordo, que eu acho que é muito radical. Mas ele é muito bom, ele traz muita informação e pode ser utilizado. E esse artigo do Lancet, que ele fala sobre esse histórico, sobre os princípios da medicina baseada em evidências, é um artigo muito bom, ele é gratuito e eu recomendo que vocês leiam ele para aprofundamento de introdução sobre a medicina baseada em evidências. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!